Amém. Graças a Deus, bom dia. Hoje a gente vai finalizar, terminar a nossa série de mensagens em comemoração da Reforma Protestante. A gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre a última sola, que é Soli Deo Glória, glória somente a Deus, somente glória a Deus. E aí eu queria tanto conversar um pouco especificamente sobre a necessidade desse fundamento. Também depois a gente vai para o texto bíblico para conseguir entender aonde isso se faz real, de acordo com as Escrituras. Antes eu queria orar com vocês, começar orando. Queria que vocês orassem comigo em nome de Jesus. Querido Pai, Deus de amor, nós vamos ao Senhor em oração nesta manhã, pedindo que o Senhor nos ilumine, Pai, por meio da Tua Palavra, nos permita ter uma compreensão correta das Tuas Escrituras, que o Senhor possa falar aos nossos corações conforme a Tua vontade. E tudo aquilo que for além da Sua Palavra, que o Senhor possa refrear a minha língua, refrear o meu coração, que o Senhor possa nos fazer entender de forma clara, de forma fiel às Tuas Escrituras, Pai, a Tua vontade revelada por meio desse texto. Que todavia seja feita a Tua vontade e não a minha, no nome de Jesus. Amém. Essa última sola, Soli Deo Glória, ela é na verdade, eu acredito que ela é na verdade um compilado de tudo que foi dito durante todo esse tempo aqui. Na verdade, ele é um resumo de tudo que foi dito. Todas essas outras solas que a gente conversou, somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo, somente as Escrituras, tudo redunda no fato de que a glória de toda essa obra de Deus por meio da vida, de toda a igreja de Cristo, todo o mérito é de Deus. Então, a gente, de fato o cristão, o homem é justificado por meio da fé e a glória disso é de Deus, é devida de Deus. E nós somos reconciliados com Deus por meio da graça e a glória também é de Deus. E o único mediador que pode nos levar a Deus é Cristo e essa glória também é de Deus. É somente a Escritura que revela a vontade de Deus e essa glória também é dele. Então, por fim, a gente consegue entender que toda essa obra da Reforma Protestante, que Deus operou por meio de todos esses participantes da Reforma Protestante na história da Igreja, a glória e o mérito de tudo isso é sempre de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso e Soli Deo Glória é, na verdade, esse último pilar dessa sistematização da Reforma Protestante. E, mais uma vez, essa última sola ela é usada para contrariar todas as heresias existentes ali em meio à igreja, no século ali 16. Então, de fato, essa sola que enfatiza o fato de que toda a glória é dada somente a Deus, ela não é só diretamente à igreja de Cristo, não somente à igreja católica, que naqueles tempos do século XVI atribuía também o mérito de participação da obra na vida do cristão a outros homens, a outros líderes religiosos e até mesmo a outras entidades. Mas também existia uma resistência da sociedade no fato de entender que toda a obra ocorrida no meio da Igreja de Cristo era mérito de Deus. Sempre existia alguém tentando forjar, talvez, atribuir essa glória ou esse mérito a qualquer outra pessoa. Existiram filósofos, sociólogos e até mesmo cientistas que rejeitaram essa ideia. Dentre eles nós temos Karl Marx, temos também Freud, temos também entre eles o Darwin, que foi de forma explícita contrário a essa ideia, e também um dos que eu mais gosto, que é Nietzsche, que infelizmente também todos esses tentaram refutar o fato de que Deus é representante, autor de toda a obra em toda a face da terra. Então, a obra manifesta de Deus na vida do homem, na vida do pecador, de trazer o homem das trevas para a luz e de mudar radicalmente a vida do ser humano, essa obra é de Deus. O firmamento dos céus e da terra é a obra de Deus. Tudo o que existe, toda a criação do cosmos é a obra de Deus. E ainda há uma resistência para essa verdade. Então, Lutero aqui não somente está confrontando as heresias dentro da igreja no século XVI, mas também toda a resistência social que há quanto a esse princípio bíblico, E antes da gente começar, eu queria já dar uma introdução, usar uma frase para a gente primeiro conseguir entender o que seria essa glória de Deus. E John Piper define da seguinte maneira:
a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Então Deus, para compartilhar a sua santidade, Ele a expõe a nós como suas criaturas, como seus filhos, um pouco da sua santidade. E isso nós chamamos de glória, né? Embora seja tão banalizado hoje em dia o fato de a palavra em si, glória, tem perdido seu sentido. Qualquer coisa as pessoas hoje já usam o termo glória a Deus, né? Sempre usam esse termo de forma indevida, mas há um peso enorme, um valor enorme no que diz respeito à glória de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria ler com vocês o texto de Colossenses, capítulo 1. Se vocês quiserem me acompanhar, eu vou estar fazendo a leitura aqui no texto, na versão NVI, para ficar de melhor compreensão para a gente. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 3, leremos até o verso 14, e diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, e que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, aos cristãos que ali residem em Colosso, e ele ouve falar a respeito da fé, do mantimento na fé dos cristãos colossenses, e então ele escreve a carta aos Colossenses também com instruções, e ele começa esse texto, essa epístola aos Colossenses, primeiramente agradecendo. A gente olha para o versículo 3, ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amado, Pai de Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Eu queria que vocês guardassem essa primeira parte que ele diz: agradecemos a Deus. Ele começa o texto já glorificando a Deus, agradecendo a Deus, expressando gratidão a Deus pela vida dos cristãos colossenses, pelo mantimento da fé deles, pelo fato de eles estarem ainda perseverantes ali. Então eu queria que vocês gravassem, porque lá no final a gente vai entender um detalhe sobre isso. Então, ele no verso 3, ele já expressa ali a gratidão que ele tem para com Deus pelo fato dos cristãos colossenses estarem ali perseverantes na fé. Ele agradece a Deus, ele expressa a gratidão de Deus pelo fato de Deus ter de fato mantido os cristãos colossenses perseverantes na fé. Então ele expressa essa gratidão no primeiro versículo, ele, além dessa saudação que ele faz nos versículos 1, 2, e agora passando para o 3, ele já começa no 3, esse agradecimento a Deus, essa expressão de gratidão a Deus pela vida dos cristãos colossenses. Ele vai para o verso 4 dizendo assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ou seja, por que ele está expressando essa gratidão a Deus? Por que ele expressa essa gratidão a Deus pela vida dos cristãos colossenses? O motivo é porque ele tem ouvido falar da fé que os cristãos colossenses têm em Cristo Jesus. Ele tem ouvido falar constantemente sobre relatos de homens que têm testificado da fé em Cristo Jesus aqui em Colosso.
E aí ele começa a falar agora 3 pontos bastante importantes, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que eu acredito que a partir daqui a gente começa a entender o que seria de fato uma igreja que vive para a glória de Deus, uma igreja que vive a fim de que Deus seja glorificada por meio de sua vida. E ele diz assim, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos, verso 4, agora para o verso 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Ele destaca 3 pontos aqui importantíssimos: o amor por todos os santos, a esperança e o Evangelho. Esses 3 fundamentos são os fundamentos essenciais, fundamentais e inegociáveis da Igreja de Cristo. O amor que precisa haver entre os santos, a esperança que precisa haver, a esperança que está em Cristo, de que um dia tudo isso aqui vai passar, de que Cristo vai retornar para salvar a sua igreja, de que todo o sofrimento que existe no nosso meio, de que todo o pecado que ainda influencia a nossa carne, que ainda nos leva a sermos propícios a pecar, a desagradar a Deus, tudo isso vai passar. E por fim, o Evangelho. Esses 3 fatores não podem faltar na igreja de Cristo. Esses 3 pontos são inegociáveis para a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo nega qualquer um desses pontos, automaticamente ela deixa de ser igreja de Cristo, se torna qualquer outra coisa, qualquer espécie de seita, qualquer espécie de religiosidade, mas deixa de ser a igreja de Cristo. Ele enfatiza o amor que é necessário que haja no nosso meio, a esperança em Cristo e, por fim, o Evangelho. Então, um também é dependente do outro, porque se há uma pregação fiel ao Evangelho, mas não há o amor pelos santos, então a pregação do Evangelho é anulada. Se há a pregação do Evangelho, mas não há esperança em Cristo, esse Evangelho pregado é deturpado. Então você vê que uma coisa depende da outra. O amor depende da esperança, como também o amor depende do Evangelho. O Evangelho depende da esperança, o Evangelho depende do amor. Então você vê que está tudo interligado automaticamente uma coisa com a outra. Então, o apóstolo Paulo está aqui glorificando a Deus porque os cristãos colossenses conseguiram entender a necessidade disso, a necessidade de permanecer amorosos uns para com os outros, de entender a necessidade uns dos outros, de assistir à necessidade uns dos outros, como também entenderam que a esperança do Evangelho está nos céus. Você vê que ele explica isso. A esperança que lhes está reservada nos céus. Ou seja, não é uma esperança em coisas terrenas, coisas transitórias, mas é a esperança que está nos céus. Isso faz a gente remeter o nosso pensamento quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que ele fala, vocês precisam fixar os olhos de vocês no que está nos céus, no que está acima de vocês. Porque se vocês fixarem os olhos de vocês no que está na terra, isso tudo é transitório, isso tudo é passageiro. Então é dessa esperança que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de uma esperança em Cristo, de uma esperança em uma vida eterna, de uma esperança em uma vida vindoura, de algo que ainda há de ser revelado para cada um de nós. Porque realmente, se nós esperamos Cristo somente nessa vida, nós somos de fato o pior dos homens. Nós somos de fato miseráveis. Então, é para isso que o apóstolo Paulo está atentando, e depois ele fala dessa esperança que está reservada nos céus, né? Esse papel tem sido invertido hoje em dia na igreja. Nós vivemos, declaramos sempre que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, no seu retorno, mas a gente vive como se ele não fosse voltar, né? Então a gente se pega muitas das vezes, a gente vê isso, infelizmente, hoje no cenário evangélico brasileiro, que as pessoas alegam ser cristãs, alegam acreditar em Cristo, declaram uma fé em Cristo, mas vivem como se ele nunca tivesse nem morrido. Então, como vai viver como se ele fosse voltar? Vivem como se ele não tivesse nem sido crucificado. Ignoram a obra do Calvário. Então, o apóstolo Paulo enfatiza essa esperança na obra que está na obra que ainda há de ser revelada, que está nos céus. E aí, ele continua dizendo, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Ou seja, vocês têm a esperança em Cristo de que tudo isso vai passar e de que Ele vai retornar para que a sua obra seja concretizada, porque vocês ouviram essa mensagem por meio da palavra da verdade. E o que seria essa palavra da verdade? O Evangelho. Então, qualquer coisa que difira
do Evangelho, qualquer coisa que seja diferente do Evangelho, distinta do Evangelho, qualquer coisa que não enfatize a esperança que está nos céus e que te incentive a ser uma pessoa amorosa, não é o Evangelho, pode ser descartado por cada um de nós, porque não vai nos levar a ser uma igreja que glorifique a Deus, não vai nos levar a ser cristãos que deem glória a Deus por tudo que nós fazemos. A nossa vida certamente vai ser uma vida antropocêntrica, que vai ser voltada para nossas próprias vontades, uma vida egoísta, pautada nas nossas próprias vontades, e no final de tudo, quem ganha a glória disso não é Deus, mas sim nós mesmos. Então, a gente vê que essas três principais evidências de uma verdadeira igreja que glorifica a Deus não podem ser substituídas ou negociadas. Então, agora a gente vai para o verso 6, e no verso 6 ele diz assim: que chegou até vocês, falando da mensagem que foi pregada, que é o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Então agora ele chama atenção agora também para dois pontos importantíssimos, que é frutificar e crescer. Então você vê que automaticamente o fato de termos contato com a pregação do Evangelho, ela nos remete ao amor e nos remete à esperança que está nos céus reservada para nós para ainda ser revelada, e automaticamente isso gera fruto, e automaticamente isso nos faz amadurecer como cristãos. Então ele fala que isso faz com que o cristão possa frutificar e crescer, né? Com o passar do tempo, crescer a imagem e semelhança de Cristo. É claro que isso não é um crescimento instantâneo. É claro que o contato com o Evangelho não vai fazer com que o cristão tenha uma mudança radical ao ponto de, da noite para o dia, ele mudar todos os seus hábitos de vida. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas com o passar do tempo, o contato com o Evangelho faz com que o cristão frutifique e cresça espiritualmente falando e também moralmente falando. Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua plenitude. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa bem claro que não é somente ouvir o Evangelho, não é somente escutar o que é pregado, não é somente participar dos cultos, não é somente assistir às pregações pelo YouTube, mas é entender o que realmente é a graça de Deus em sua plenitude. Meus irmãos, é por isso que a gente acredita que a graça é de fato irresistível. É por isso que a gente concorda com Calvino quando ele diz isso. Porque quem tem um contato com a graça em sua plenitude, quem consegue entender o Evangelho em sua plenitude, é claro que a gente nunca vai ter um entendimento pleno de todas as coisas. Mas quem tem um contato com o Evangelho de forma sincera, quem consegue entender a graça de Deus em toda a sua verdade, em toda a sua plenitude, de fato, é irresistível à obra de Cristo. De fato, um homem que é pecador, um homem que viveu toda a sua vida transgredindo a lei de Deus, que viveu toda a sua vida negligenciando todos os propósitos de Deus para a sua vida, quando ele tem um contato com a graça de Deus, quando ele tem um contato com o Evangelho, quando ele olha para Deus e vê Deus manifestando uma obra de salvação para alcançar a sua vida, e ele entende que ele não tem merecimento nenhum por isso, é impossível que um homem resista. É impossível, por mais arrogante, presunçoso, egoísta e durão que ele seja, por mais resistente que ele seja, por mais macho que esse homem seja, esse homem não vai ele não vai conseguir conter um sentimento de amargura, de angústia no seu coração, de olhar para Deus e entender que Deus manifestou uma obra de graça, de redenção, a fim de alcançar ele sem merecimento algum. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que esse fruto e esse crescimento, ele é devido de um conhecimento, de um contato, de ouvir e de entender a graça de Deus. Então a gente vê que não é só ouvir, e não é só entender, é ouvir e entender de forma plena a verdade revelada por meio do Evangelho, que é a graça de Deus, que é o meio pelo qual nós somos alcançados por Deus. Porque se não fosse esse meio, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus revelada a nós por meio de Cristo em sua obra de redenção, o que seria de nós? Então, quando essa obra é revelada a cada um de nós, por isso que nós concordamos que ela é irresistível. Ela é irresistível. A graça é irresistível quando nós temos um contato sincero com ela. Então, a gente vê que o fruto de toda essa vida cristã é resultado de um sincero entendimento da graça de Deus, e é claro que a gente atribui isso ao Espírito Santo. Esse entendimento da graça de Deus, né, essa compreensão de forma sincera
da graça de Deus de forma correta, a gente entende que esse trabalho é efetuado somente por meio do Espírito Santo e que não há outro que possa fazer. Pode ser o melhor expositor das Escrituras, ele não vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, se ele não estiver ali sendo guiado por meio do Espírito Santo. E a gente vai para o verso 7, a gente olha agora para o verso 7, o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo agora de como essa mensagem do Evangelho chegou até eles de forma fiel. Ele diz: vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Ou seja, o fato de Deus ter operado a sua obra nos cristãos colossenses, eles estarem ali perseverantes na fé e terem tido um contato fiel com a graça de Deus, um contato maduro e sincero com a graça de Deus por meio da pregação do Evangelho, é porque um homem se sujeitou a fazer a vontade de Deus. Um homem se submeteu à vontade de Deus. E se Epáfras não quisesse, Deus escolheria outro, meus irmãos. Mas a obra de Deus foi concretizada aqui na vida dos colossenses, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse pregada por meio da vida desse homem. E o apóstolo Paulo enfatiza o adjetivo de que ele era um fiel ministro de Cristo. Então, esse certamente foi o canal pelo qual Deus usou para a pregação do Evangelho alcançar os cristãos colossenses. E agora, ele diz no verso 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Eu não sei se aí nesse texto de vocês, na Bíblia de vocês, o Espírito está em letra maiúscula, mas aqui no meu, ele se encontra em letra maiúscula, então eu acredito provavelmente que se refere ao Espírito Santo. Eu acredito que realmente está se referindo ao amor que os cristãos tinham um para com os outros por meio do Espírito Santo. Então, a gente vê que esse amor é fruto do Espírito Santo neles. Ou seja, não é um amor simplesmente gerado, não é uma afetividade gerada entre os cristãos colossenses, mas é uma obra de regeneração feita por Deus por meio do Espírito Santo que fazia com que eles se amassem, que fazia com que eles compreendessem o que era de fato o amor de Cristo e a necessidade do amor entre os irmãos. Aqui a gente enfatiza muito o texto de João, capítulo 13, versículo 35, que é um amor um para com os outros, e essa é a evidência de que nós somos de fato discípulos de Cristo. O amor que nós temos aqui, ele evidencia não só a verdade do que nós pregamos, mas também se de fato nós somos discípulos de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui dá uma atenção para um amor que parece ser semelhante a esse. E aí no verso 9, ele diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, por essa razão. E qual seria essa razão? A razão pelo qual o apóstolo Paulo orou insistentemente pelos cristãos colossenses, é porque ele viu que de fato eles tiveram contato com o Evangelho, com a graça de Deus, e que eles estavam caminhando em um amor sincero entre eles. Então, a fim de que eles permanecessem fiéis a Deus, a fim de que eles permanecessem firmes ali, o apóstolo Paulo, ele insiste em oração por cada um deles, a fim de que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro para a gente a partir do verso 9, que não é suficiente somente o amor, mas também é suficiente é necessário também ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então automaticamente, se a vontade de Deus é revelada por meio da sua palavra, o conhecimento da palavra de Deus, o cristão só obtém por meio da sua palavra, das Escrituras. Então a vontade de Deus é revelada por meio da palavra, e por meio da palavra, o cristão é aperfeiçoado. E por isso o apóstolo Paulo demonstra o seu desejo de que ele orava pelos cristãos colossenses para que eles fossem cheios, plenos do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, para que o apóstolo Paulo está orando dessa maneira? Eu acredito que ele está rogando dessa maneira pelos cristãos colossenses, porque é a única forma dessa igreja ser aperfeiçoada ao ponto de ser uma igreja que Deus possa receber a glória por meio dela. Então, a única forma de uma igreja glorificar a Deus e dar a Deus a glória que é devida, ainda mais nos tempos tão difíceis que nós vivemos hoje, é de fato ela tendo um pleno conhecimento da verdade de Deus, um contato sincero com a palavra de Deus. E agora no verso 10 ele diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo que possam agradá-lo. Ou seja, agora ele explica o motivo pelo qual ele orou para Deus preencher ali, de fato, a igreja dos Colossenses com pleno conhecimento da sua palavra e da sua verdade. Ele orou a fim de que eles pudessem viver de modo digno, de maneira digna
do Senhor e pudessem agradar a Deus em tudo. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Colossenses, se eu não me engano, chegando, não sei se é capítulo, se é Colossenses ou Filipenses, acho que é Filipenses capítulo 1, se eu não me engano, verso 27, ele também diz que ele dá uma instrução, ele diz que esses cristãos eles deveriam viver de um modo digno do Evangelho, que não foi dado para eles somente o prazer de padecer pelo Evangelho, de testemunhar a fé em Cristo, mas também de padecer pelo Evangelho. Então, a mesma instrução que ele dá a eles para eles viverem de modo digno do Evangelho, agora ele dá aqui aos cristãos colossenses. Ele diz, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, de maneira que o Senhor seja dignificado por meio da vida de vocês, e também que Ele possa se agradar da vida de vocês, da procedência da vida de vocês. Ou seja, tudo que vocês fizerem, Deus precisa receber o mérito. Deus precisa ser glorificado, porque se os céus e a terra, o firmamento dos céus e da terra, os mares e montanhas, eles exaltam a glória de Deus, quem dirá nós, que temos aí uma vida, né, a ser guiada por Deus. E aí, após isso, ele diz que é frutificando em toda a boa obra. Então, de que maneira Deus pode ser dignificado e de que maneira Deus pode se agradar, de forma que os cristãos possam frutificar em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Mais uma vez, ele enfatiza o fato de que há uma necessidade do conhecimento de Deus. É claro que as experiências em momentos de oração são extremamente relevantes, mas o conhecimento de Deus se dá primeiramente por meio da sua palavra. Então, viver de forma que Deus seja glorificado por meio das nossas vidas é a enfatização do apóstolo Paulo nesse texto. Isso nos remete automaticamente ao texto de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, vocês precisam fazer tudo para a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo também deixa bem claro que tudo o que o cristão fizer, ele precisa fazer a fim de que Deus seja glorificado. E isso desfaz para a gente uma mentalidade que existe hoje no meio da igreja. Alguns vão conhecer pelo conceito, alguns já tiveram contato, mas pelo conceito não conhecem. Mas é o famoso dualismo. É o pragmatismo do dualismo. Essa praga do dualismo, ela tem uma influência no meio da igreja de fazer com que a gente pense que existe uma vida secular e existe uma vida gospel. Mas não existe. Quando, na verdade, o cristão ele é chamado por Deus para viver uma única vida, e essa que glorifique a Deus. Então, a gente tem uma mentalidade de que dentro da igreja a gente vive um contexto, fora da igreja a gente vive outro contexto, quando, na verdade, Deus nos vocaciona para viver uma única vida. Então, esse dualismo ele é desfeito por essa verdade bíblica que o apóstolo Paulo afirma agora, de que nós somos chamados, como ele fala para os coríntios, para viver de forma que Deus seja glorificado em tudo. Então não tem mais essa ideia de que dentro da igreja eu me porto de uma maneira, fora da igreja outra. Diante da presença dos cristãos, dos santos, eu me porto de uma maneira. Agora no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, eu tenho uma liberdade para agir de outra maneira. O apóstolo Paulo desmistifica isso, ele deixa bem claro, de que um homem quer beba, quer coma, e ele fala de necessidades humanas. São necessidades fisiológicas, o ser humano precisa comer e precisa beber. Ele fala de coisas necessárias, e depois ele diz, e qualquer outra coisa, ou seja, de coisas que não sejam necessárias, necessariamente úteis, mas ele diz, em tudo que vocês fizerem, Deus precisa ser glorificado. Deus precisa receber o mérito da maneira que você trabalha, pela maneira que você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes. Tudo que vocês fizerem, Deus precisa receber a glória. Afinal, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então é por isso que o apóstolo Paulo atenta para isso. De fato, meus irmãos, tudo que nós fizemos, a forma que nós andamos, a forma que nós cumprimentamos as pessoas, a forma que nós tratamos as pessoas, o nosso respirar, nosso pensar, tudo precisa glorificar a Deus. Uma vez que eu ouvi um sermão de Steve Lawson, ele diz que por 15 anos de sua vida, depois de ter tido um contato com o Evangelho, nem por um minuto de sua vida, ele deixou de pensar em Cristo, deixou de lembrar da sua obra, porque ele sabia que qualquer pensamento sem Cristo seria pecaminoso. Então, tudo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Seja a mais simples atitude, o mais simples gesto, tudo precisa dar a Deus a glória que é devida em todas as áreas da nossa vida. E agora nós vamos para o verso 11, que ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que o fato de que Deus recebe a glória por meio das nossas vidas, até essa obra é realizada por meio de Deus. Ele diz, sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Ou seja, o fato de nós agirmos
de modo que Deus seja glorificado, até os nossos atos que glorificam a Deus é efetuado pelo próprio Deus. Então, quando nós fazemos algo para Deus ser glorificado, é Deus fazendo por meio de nós a fim de que Ele mesmo seja glorificado. Então, da mesma forma que Deus é glorificado pela beleza de toda a criação, dos céus e da terra, Ele também é glorificado por meio das nossas vidas. E o autor de uma obra que glorifica a Deus é o próprio Deus. Então, da mesma forma que Ele opera em toda a maravilha da natureza, quando nós olhamos para algo, nos maravilhamos e dizemos, glória a Deus por isso. Da mesma forma que Ele recebe o mérito quando nós glorificamos a Ele por meio dessas maravilhas que há no firmamento dos céus e da terra, isso também acontece por meio da nossa vida. Meus irmãos, quando você tem uma atitude de resistir ao pecado, quando você tem uma atitude de proceder em santidade, quando alguém olha para você como... Imagine agora o Sermão do Monte, Jesus ensinando aos discípulos. Ele explica todas as bem-aventuranças, no final ele explica o motivo das bem-aventuranças, para que os homens olhem para vocês e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então é exatamente isso. Tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, tudo, absolutamente tudo que glorifica a Deus, é Deus operando em nós. Porque, meus irmãos, se dependesse de cada um de nós, as nossas obras não glorificam nem a nós. Elas são tão falhas, tão contaminadas pelo pecado, que elas não dão mérito nem a nós mesmos. Então, quando nós conseguimos proceder em santidade, a fim de que Deus seja glorificado, é uma obra de Deus em nós. E o mais lindo desse texto é que a partir do momento que ele diz que esse mérito é do poder e da glória de Deus nas nossas vidas, ele diz o motivo para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E aqui está o segredo. Viver em santidade a fim de que Deus seja glorificado por meio das nossas vidas só não se torna um fardo quando há perseverança, paciência com alegria. Certa vez, John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Isso é real, meus irmãos. Isso não é só uma frase, não é só um clichê, mas isso é uma realidade. John Piper foi assertivo ao dizer isso, porque de fato, quando o homem está mais satisfeito em Deus, quando o homem olha para a obra da cruz do Calvário, fala, eu não merecia. Eu não merecia o que Deus operou por meio da vida de Cristo, eu não merecia ver Cristo passando pela via dolorosa a fim de que os meus pecados fossem expiados, a fim de que as minhas transgressões fossem, o pecado e a culpa das minhas transgressões fossem cobertas. Eu não sou digno. Quando há uma gratidão, uma alegria, uma felicidade no coração do cristão, quando ele entende isso, a vida cristã se torna mais prazerosa e tudo aquilo que se parece um fardo pesado se torna um fardo de algodão, meus irmãos. Se torna muito mais fácil de carregar, muito mais leve de carregar. Porque agora nós procedemos em santidade a fim de que Deus seja glorificado, não por uma obrigação, não por um status, ou não porque alguém olhe para nós e nos dê talvez um crédito de um bom cristão, talvez uma pessoa exemplar, mas é porque nós estamos satisfeitos em Deus. É porque nós olhamos para Deus e não há outro modo de glorificar Ele senão viver uma vida de santidade. Uma vida plena de santidade. Uma vez conversando com um amigo, ele diz para mim, Caio, se a gente olha para a cruz do Calvário e a gente vê que Cristo deu a sua vida por nós, não há outro modo de dar, expressar a nossa gratidão a Ele, se não for dando a nossa própria vida por Ele. E essa é a beleza do Evangelho. Quando olhamos para Cristo crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tinha obrigação nenhuma de padecer pelos nossos pecados, mas foi obediente até a morte de cruz, não há outro modo, meus irmãos, de viver de forma que Deus seja glorificado, senão uma vida de santidade. E esse prazer, essa felicidade que John Piper enfatiza, ele diz que nós estamos satisfeitos em Deus e por isso Ele é mais glorificado. Cara, isso acaba com qualquer estrutura religiosa. Todo o conceito religioso que houve em nós durante toda a nossa caminhada cristã, que nos impulsiona a viver uma vida de obrigação a Deus, isso é desmistificado, isso é deixado de lado, porque agora nós vivemos para a glória de Deus, porque nós estamos satisfeitos nele. E é por isso que Ele é glorificado. Porque há prazer no nosso coração, há regozijo, há satisfação. Nós olhamos para Deus e abrir mão do pecado já não é mais um fardo. Abrir mão do pecado já não é mais uma dificuldade, então automaticamente Deus é glorificado porque nós sentimos satisfação em viver em santidade. E essa é a beleza do Evangelho, porque o que parece difícil para o mundo, para nós é um regozijo. E o cristão, ele não sente prazer só em abrir mão do pecado, mas ele sente prazer em sentir a sua carne sendo esmagada quando nega o desejo do pecado.
O cristão ele consegue se regozijar quando ele nega a sua própria vontade. E é isso que John Piper foi tão assertivo ao dizer. Nós estamos satisfeitos em Deus. E por isso ele é glorificado. Glorificar a Deus não é mais uma dificuldade para nós. Sabe, as nossas vidas se tornou um púlpito. Os nossos corações se tornou um púlpito. E agora as nossas pregações acontecem de forma espontânea, porque o nosso viver é satisfeito em Deus. E aqui está o segredo, meus irmãos. Deus de fato é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. A satisfação em Deus nos leva a glorificá-lo de forma espontânea, de forma sincera. E agora, indo para o verso 12, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente, por isso que eu pedi para vocês atentarem no primeiro verso, agora no verso 12, ele vai falar de forma semelhante que ele falou no primeiro verso. No verso 12, ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele começa o versículo 3 agradecendo a Deus, ele começa o versículo 3 expressando gratidão a Deus por meio da vida dos colossenses, por eles estarem mantidos ali na vontade de Deus, na obra que Deus tem operado. E agora no verso 12, ele começa também o verso 12 agradecendo a Deus, dando graças ao Pai. Ou seja, no começo do texto e também agora no verso 12, em todo o tempo, o apóstolo Paulo entende que o mérito é de Deus. O mérito é de Deus por manter os cristãos colossenses firmes, constantes, e o mérito também é de Deus, o mesmo mérito que ele atribui a Deus por manter os colossenses ali firmes, é o mesmo mérito que ele vai abordar agora na obra de redenção que ele aborda a partir do verso 12. Então ele diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Ou seja, Deus pega um povo indigno, um povo que não merecia, e torna digno de participar do reino. Ou seja, é um privilégio. E no final eu queria falar novamente sobre esse verso, sobre o privilégio que Deus está nos dando de nos tornar dignos de participar, participantes do seu reino. E eu queria falar isso sobre o final, no finalzinho, mas agora eu queria proceder no verso 13, e ele diz assim: pois ele nos resgatou, como ele nos tornou digno de participar do reino da luz, nos resgatando do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, vivíamos debaixo de um outro senhorio, vivíamos debaixo do senhorio do príncipe das trevas, do príncipe deste século. Os nossos corações, influenciados pelo pecado, regiam as nossas vidas. Então Cristo, Deus por meio de Cristo, nos recupera desse reino de trevas, desse mundo de trevas, de escuridão, e nos transporta aqui para o reino do seu Filho amado, que é o reino de luz, a que o apóstolo Paulo se refere no verso 12. E aí no verso 14, ele diz o seguinte: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E esse é o motivo pelo qual Cristo nos torna dignos de participar do reino de Deus. É porque é nele que nós temos a redenção dos nossos pecados. É nele que nós temos o perdão, é nele que nossos pecados são expiados, é nele que nossos pecados são purificados, é nele que nos tornamos uma nova criatura e tudo que vivemos por toda a nossa vida é transformado. É por isso que o passado já não tem mais influência sobre a nossa vida, porque nós fomos transportados para uma outra realidade. Nós fomos transportados para um outro reino. Ou seja, toda a sua transgressão no reino anterior, tudo aquilo que você cometeu no reino anterior, todas as leis que existiam no reino anterior que podiam te condenar, você não foi retirado do meio da lei, você foi retirado diretamente do reino. Então o reino que poderia te condenar, você já não faz mais parte, você já não está mais inserido nesse reino, você foi transportado para o reino do seu Filho amado. Ou seja, agora quem é o Senhor da sua vida não é mais o seu coração, o pecado e nem o príncipe deste século, mas agora quem é o Senhor da sua vida é Cristo, que não somente é o Senhor da sua vida, mas também é o Cordeiro que pode remir os seus pecados. E é por isso que nós estamos seguros em Deus. É por isso que nós estamos firmes, constantes e descansados em Deus. Então, o maior motivo pelo qual somente Deus merece ser glorificado é porque não existe outro que possa operar sobre as nossas vidas uma obra de redenção como Deus operou por meio de Cristo. Então, certamente Martinho Lutero tinha isso em mente, de que o fato de que Deus precisaria ser glorificado e somente Deus deveria ser glorificado, porque somente Deus havia operado uma obra de redenção para com os pecadores. Não havia nenhum outro que pudesse salvar os pecadores. E isso diz respeito diretamente a somente Cristo, a somente as Escrituras, a somente a graça e somente a fé, porque toda essa obra depende da glória de Deus. E se Deus não quisesse revelar a sua glória por meio da vida de Cristo Jesus, nós não teríamos sido salvos.
Então, toda a obra que a reforma protestante enfatiza é a fim de que Deus seja glorificado. É a fim de que Deus receba todo o mérito, todo o crédito da obra de redenção, todo o crédito de toda a criação dos céus e da terra é somente de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo dá essa ênfase aqui, também Martinho Lutero enfatiza nisso. E aí, se a gente olhar para tudo isso, então quer dizer que Deus criou os céus e a terra, o firmamento dos céus e da terra, o pecado entrou no mundo, e aí Cristo é enviado para salvar a humanidade, depois de tanto tempo sendo escrava do pecado, quer dizer que Deus fez toda a sua obra para a sua própria glória? Exatamente isso. E o mais difícil para o ser humano, é por isso que tantos filósofos, sociólogos, cientistas e até mesmo a Igreja Católica, é por isso que durante tanto tempo tanta gente resistiu a essa realidade. Porque é difícil para o homem entender que ele não tem participação em nada. É difícil para o homem entender que toda a obra de redenção e tudo que há na face da terra, em todo o cosmos, ele não influencia em absolutamente nada. Porque nós queremos, de certo modo, ser participantes. Nós queremos ser participantes. Porque quando nós prestamos um favor para alguém e a pessoa não nos agradece, isso já é motivo para a gente ficar chateado com a pessoa. A gente tem esse senso de obrigação de retorno. A gente tem essa falsa graça de fazer um favor e esperar um retorno. Então o ser humano ele tem esse senso de esperar que ele seja reconhecido por algo. Então a obra de Deus e toda a Escritura revela que Deus não tem, que o homem não tem participação em absolutamente nada. Quem dirá na obra de redenção? Meus irmãos, nós não podemos dar origem nem à plantação de uma árvore. Nós não podemos fazer nem frutificar a semente de uma árvore. Quem dirá remir os pecados de alguém? Quem dirá remir os nossos próprios pecados? Nós não temos participação em nada, é por isso que Deus é suficiente. É por isso que Deus merece toda a glória. É porque se juntar eu e você e toda a humanidade e todas as boas obras que nós fizemos em todas as nossas vidas, ainda assim não será capaz de receber nenhum mérito de tudo que Deus operou. Nós não somos dignos de nada, absolutamente nada. E nem mais o alto clero pode receber um mérito por isso. Somente Deus, é para isso que o apóstolo Paulo e também Lutero enfatiza. Então, o verso 12, eu queria ter chamado uma atenção para isso, porque ele deixa bem claro isso, que nós somos participantes dessa obra, porque Deus nos tornou por meio de Cristo dignos. Deus nos dignifica a participar da sua obra. Ele nos dá um privilégio, e é como o apóstolo Paulo fala também aos Filipenses, é um privilégio de não só ser embaixador do reino de Deus, de pregar o evangelho, mas também de sofrer por ele. Então, meus irmãos, participar da obra de Deus é um privilégio impagável. E não há nada que possa recompensar isso. Por isso o cristão deve viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus em tudo. E ele sendo satisfeito em Deus, isso jamais será um fardo. Então, por isso o apóstolo Paulo enfatiza que nós fomos presenteados com essa dádiva, presenteados com esse privilégio de participar da obra de Deus, sem que nós tenhamos nenhum mérito nisso. Somos participantes, pregamos o evangelho, oramos, nos comunicamos com Deus, oramos por pessoas, temos o prazer de ter ciência da presença do Espírito Santo em nós, somos constantemente influenciados pela sua palavra, temos um contato direto com Ele por meio da sua palavra, mas tudo isso é mérito dele. Oramos por pessoas, as pessoas são transformadas, pregamos a pessoas e as pessoas se convertem, mas é mérito de Deus. Conseguimos resistir ao pecado, mas é mérito de Deus. Amamos pessoas que nos odeiam, mas é mérito de Deus. Conseguimos perdoar pessoas que nos ofenderam, mas é mérito de Deus. Conseguimos nos relacionar com pessoas que nunca imaginaríamos, mas é mérito de Deus. Fazemos parte de uma igreja que foi alcançada pelo poder de Deus, mas é mérito de Deus. Tudo é mérito de Deus. Temos as escrituras para consumo, para leitura, para nos influenciar um hábito de vida de santidade, mas é mérito de Deus. Tudo que Deus opera é mérito dele. Somente mérito dele, nós não temos participação nisso. E é por isso que durante toda a história da humanidade, o homem sempre foi resistente a isso. Porque ele não consegue, o nosso senso pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa não consegue entender que nós não temos participação em nada e que é tudo glória dele. Então a gente continua dizendo que a partir dessa ideia, parece um pouco injusto para a gente. Para a nossa ótica, talvez, influenciada pelo pecado, parece um pouco injusto o fato de que Deus fez tudo para a sua própria glória. Então ele, como a gente estava conversando mais cedo sobre a questão
ali da predestinação. Então Deus predestinou todas as coisas de acordo com a sua própria vontade. A gente tem que simplesmente aceitar. Não soa um pouco injusto isso? E, meus irmãos, a pergunta para nós, na verdade, não para vocês, para nós, para a gente refletir durante toda a nossa vida, é por que Deus deveria fazer de outro modo? Certa vez um amigo explicou para mim: Caio, se é o meu aniversário, eu faço uma festa. Eu sou o aniversariante. Eu convido quem eu quero ou os convidados se convidam? Falei, certamente, eu convido quem eu quero. Eu sou o aniversariante. Ele falou, certamente. Deus não tinha obrigação nenhuma de participar, cada um de nós, da sua obra. Mas por sua infinita misericórdia, graça, amor e benignidade, Ele nos dá o privilégio de ser participantes. E ainda há quem questione. Deus nos predestina desde a fundação dos céus e da terra, a fim de que nós sejamos eleitos por meio da sua obra, que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Então a sua obra é manifesta a fim de que nós não passemos a eternidade no inferno. E ainda há quem questione isso. Ainda há quem questione essa realidade de que Deus nos elegeu sem que merecêssemos. E, meus irmãos, essa é a verdade. Passará de séculos em séculos, gerações e gerações, e a glória será somente dele. Se Cristo não voltar, nós morreremos daqui 100 anos. Estaremos todos mortos. Se Cristo não voltar até lá, estaremos todos mortos e uma nova geração será levantada. Pessoas serão instruídas também de acordo com o Evangelho e possivelmente vão questionar. Mas passe geração em geração, século em século, mude culturas, mude hábitos, mude todas as coisas. A glória continuará sendo somente dele. A glória continuará sendo somente de Deus em todas as coisas. Nada vai mudar essa realidade. Nada vai mudar o fato de que tudo que Ele operou redunda somente nele. Pode parecer injusto para nós que não conseguimos entender de fato o coração de Deus. A gente já vai entender o porquê disso. Romanos 11 vai revelar para a gente o porquê disso. Então, nosso coração nunca vai conseguir entender de forma plena o porquê Deus revelou de tal maneira. Mas eu acho que as Escrituras revelam para a gente uma partícula da sua verdade. De que sermos inseridos de forma... sermos pegos de forma indigna, inseridos de forma digna no seu reino, é um motivo suficiente para que o nosso ego seja calado e a gente aceite que a glória é somente dele. Então, eu gosto de uma frase que Abraham Kuyper disse. Ele diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não chame, não clame, é meu. Ou seja, esse é o motivo pelo qual ele tem autoridade e onipotência para requerer a glória de tudo o que ele faz. Porque, meus irmãos, não há um único centímetro em toda a face da terra, em todo o universo, em toda a criação, que Cristo não possa dizer, é meu. É tudo mérito dele. É tudo mérito dele. Tudo que nós fazemos, o nosso respirar, tudo, meus irmãos, é mérito dele. As nossas vidas é mérito dele. Já parou para pensar que não podia ser você? Deus poderia ter permitido que a sua mãe desse a luz a outra pessoa no seu lugar, meu irmão, foi você. E não somente isso, mas você viveu toda a sua vida correndo o risco de ir para o inferno, passar a eternidade longe de Deus. Mas aprove a Deus te alcançar, me alcançar, nos alcançar com a sua obra. É mérito dele, meus irmãos, é mérito dele. Porque não há nada nesse mundo que ele não diga, é meu. Não há nada, meus irmãos. Não há nada. Então, Paulo, para concluir agora, a gente finalizar, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, esse eu faço questão que vocês leiam comigo. Romanos capítulo 11, a gente vai entender agora o porquê de tudo. E, meus irmãos, a gente pode conversar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras durante toda a nossa vida. Sempre vai reverberar nos nossos corações, sempre, 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 uma incógnita de por que Deus fez dessa maneira. Por que tudo redunda para a sua própria glória? Por que todo o mérito é dele? Porque sempre, não é porque Deus é incapaz de se revelar para nós, é porque nós somos incapazes de entendê-lo.
Nós não conseguimos entendê-lo em sua plenitude e por isso parece para a gente tão confuso. Porque existe realmente no nosso coração um senso de que nós precisamos receber o crédito de alguma coisa. Só que não existe, meus irmãos. Romanos capítulo 11, no verso 33. E esse é o motivo, meus irmãos. Ele diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos, meus irmãos, totalmente fora do nosso alcance. Quem dirá nós, homens tão limitados, tão carnais, chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que teve ciência do que Deus planejou para nós? Quem estava com Ele no princípio de todas as coisas? Quando a gente olha para o Evangelho de João, é tão claro que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez, meu irmão, só Cristo. Nós não estávamos lá, nós não participamos. Calvino não estava lá, Lutero não estava lá, ninguém estava lá. Ninguém participou de tudo que Deus fez, ninguém pôde sondar a sua mente e o seu coração. O único que estava lá esteve no meio de nós. O único que esteve lá presente. O único que conheceu os planos do Senhor, o coração do Senhor, a sua intenção, a sua obra, a sua vontade, ele estava no meio de nós. O único que poderia dizer, eu sei o que Ele quer. Eu sei qual é a vontade dEle. O único que poderia nos dar um espólio, meus irmãos, Ele estava no meio de nós. O único. Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que aconselhou o Senhor a tomar a decisão correta? Quem foi que chegou para o Senhor e falou, eles pecaram, precisamos do plano B, precisamos enviar algum mediador? Quem foi? Antes disso ele já existia. Antes disso Cristo já era o plano A de todas as coisas. Deus já teria ciência, noção do nosso pecado, da nossa queda, da nossa falha, antes de todas as coisas. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu aconselhador? Quem foi? Quem foi que acompanhou o próprio Senhor em todo o plano de existência, de redenção? Meus irmãos, não tinha ninguém senão Cristo e o seu Espírito. E no verso 35 ele diz, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Meus irmãos, nós não estávamos lá para requerer uma recompensa. Eu não estava lá, você não estava lá, os seus pais não estavam lá, os pais da igreja não estavam lá, o apóstolo Paulo não estava lá. Ninguém estava lá. Os reformadores não estavam lá. Ninguém estava ao lado dele para lhe querer uma recompensa. Ninguém pode dizer, eu quero uma participação, eu quero receber um mérito, porque ninguém estava lá. O único que estava, se fez carne e habitou no meio de nós. Ele estava lá. E ele se sujeitou a estar aqui no meio de nós. E no verso 36 ele diz, para finalizar, pois dele, por ele e para ele, são todas, absolutamente todas as coisas, a Ele seja a glória, para sempre. Tudo, absolutamente tudo é dele, para Ele e por Ele. Então isso responde à nossa incógnita que vai reverberar nos nossos corações para sempre. Ele fez tudo para sua própria glória. Em sua infinita misericórdia nos deu o prazer, o privilégio de participar. Meus irmãos, sempre que você tiver essa dúvida, por que Deus fez dessa maneira? Lembre-se disso, você não merecia estar aqui. E você podia não estar aqui. E por mais que você tivesse sido gerado pela sua mãe, por mais que sua mãe tivesse dado luz a você, você poderia ter perdido a sua vida antes mesmo de ter um contato com o Evangelho. Antes de Cristo se revelar a você por meio do Evangelho, antes de qualquer pessoa pregar o Evangelho para você, você poderia ter perdido a sua vida. Mas Deus te manteve em vida, a tempo de você ouvir a mensagem do Evangelho e ser constrangido pela mesma. Ele não tinha obrigação, mas foi assim que Ele fez. Porque dele, por Ele e para Ele são absolutamente todas as coisas. A Ele
seja toda a glória, todo enaltecimento, toda palavra de elogio, toda palavra de louvor, tudo reverbere em Deus, em Cristo. Sempre em Deus, em Cristo. Sempre que a Trindade seja adorada por nós, somente eles. Somente Deus receba o mérito de tudo, somente Cristo receba o mérito de tudo. Porque não há outro. E meus irmãos, o mérito de tudo isso é tão grande que nem o mais alto clero, nem a mais alta autoridade religiosa poderia conter. O tamanho de tanto louvor, o tamanho de tanto enaltecimento. Porque nós somos tão falhos, tão pequenos, que nós não conseguimos nem receber um elogio. Isso nos transforma, isso nos corrompe. Então é somente dele. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo o sempre, eternamente, meus irmãos. Eternamente. Amém. Eu queria orar com vocês para finalizar. Querido Deus e Pai de amor.